Vamos Tá ligar bem. os micros, quem estiver ligado ainda, está bem? Ok. Então hoje é o último estúdio, nós não tínhamos propriamente um tema proposto, como tivemos com a questão de Noé e o dilúvio, ou José como um tipo de Cristo. Então eu optei por abordar um tema que inicia de facto em Gênesis também, mas que se prolonga até ao Novo Testamento, que tem a ver com o relacionamento de Deus com os homens e de uma forma mais específica com o tema de aliança. E então pedi para o Trajano, então por favor ler aqui o capítulo 15 de Gênesis, alguns versículos neste livro que tratam precisamente do momento em que o Senhor estabelece então ali uma aliança com Abraão, e uma aliança que então se irá prolongar por bastante tempo, como outras alianças que o Senhor tem tratado e tem feito connosco, com os seres humanos. Então, Trajano, eu pedia que tu lesses, por favor, para depois eu ter os slides. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe assim: Será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para a herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-lo? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Versículo 11. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxutava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis um grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abraão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra, que não é sua, e servi-los-ão, e afligi-los-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente, à qual servirão. E depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumo e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: À tua semente tenho dado esta terra, desde o rio Egito até ao grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadamoneu, e o Eteu, e o Ferezeu, e os Rafaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgaseu, e o Jebuseu. Ok, obrigado. Vou então tentar aceder aqui aos meus slides. Só um momento. Então seria este tema hoje, que o Senhor estabelece alianças com os homens. Eu não quero entrar também assim numa parte demasiado técnica, há várias correntes teológicas acerca deste tema das alianças.
há uma gíria que até, uma terminologia que se usa, que são os aliancistas. Eu não quero abordar esses temas, mas sim no sentido de que Deus estabelece ao longo das Escrituras, ao longo das histórias, Deus estabelece conversas com os homens e faz pactos, faz alianças ao longo das Escrituras. Portanto, prefiro ter uma abordagem assim, mais nesta base, do que estar a ir por uma ou outra linha teológica que certamente já devem ter ouvido falar ou devem ter abordado, e talvez são capazes vocês mesmo de ter uma ou outra desses rumos teológicos. Mas a primeira coisa que eu queria notar aqui é a ideia que nós temos de, portanto, estando no livro de Gênesis, deste Deus criador, que não somente cria, portanto, ele não cria um universo e o deixa ao abandono, como que autossustentado, alguma forma dessas, mas Deus relaciona-se com o homem. E apesar de haver uma descrição que temos ali no primeiro capítulo de Gênesis de vários dias de criação, no sexto dia Deus fala com o ser humano e dirige-se a ele e tem uma primeira palavra para o homem, os versículos 28 a 30, uma palavra para o homem encher a terra, dominar a terra, e também Deus diz o que o homem pode ou não pode comer, e também para os animais. Então, portanto, este é um primeiro momento em que realmente Deus está-se a relacionar com o homem. Ele podia ter criado o homem e deixar o homem estar na terra, como os outros animais, o resto da criação estaria, mas Deus decide chegar a ele e falar com ele. Portanto, essa questão de termos um Deus que tem vontade, que é um ser inteligente e criou alguém também inteligente com vontade, e Deus quer se relacionar com esse ser humano que ele criou. Quando nós chegamos ao capítulo 2, então não temos apenas uma palavra que o Senhor dá ao homem, mas agora vem uma palavra em termos de mandamento. A palavra que temos ali de uma forma mais, digamos que literal, seria a ideia mais de uma ordem, um mandamento, algo que tem que ser observado, levado a sério e ser cumprido. E nós aqui já temos um problema que se levanta. Então, o Senhor diz ao homem que ele pode comer livremente do jardim, portanto, está a reconfirmar aquilo que tinha sido dito no capítulo anterior, mas também diz o que está ali, acho que está dado e não era vedado. E o corretor deve ter feito, mas era o que está vedado ao homem comer também. Ou seja, ele pode comer todas as árvores do jardim, mas de uma determinada árvore o homem não pode comer. E tem uma penalidade. A quebra desse mandamento é nada mais, nada menos do que a morte. Portanto, o homem de facto pode comer de todas as árvores daquele jardim, mas alguma coisa que lhe está vedada, portanto aqui a questão da vontade, da decisão humana, da escolha que o homem pode fazer ou não, a questão de obedecer ou não àquela ordem divina, está a ser colocada aqui diante do homem, e a penalidade disso é a morte. É interessante notar que depois daí, várias alianças que o Senhor vai fazer com o homem, todas elas têm uma componente com sangue. Daí que alguns teólogos acham que esta primeira palavra de Deus com Adão, no Jardim do Éden, que é uma aliança, outros discordam, mas o facto é que a questão da vida já está ali presente, neste caso a vida do próprio homem, caso ele transgrida. Infelizmente conhecemos a história, o homem desobedeceu ao Senhor, foi colocado fora do jardim e deixou de ter acesso à árvore da vida. Há um teólogo chamado Robertson, que ele tem uma definição de um conceito de aliança. Então ele diz que a aliança é um vínculo, portanto alguma coisa que une, neste caso, Deus e o homem, um vínculo de sangue soberanamente administrado. Então há três coisas aqui que de facto podemos notar nas alianças que o Senhor vai fazendo. Começando pelo fim, portanto, este tipo de acordos de pactos nunca parte do homem. Sempre é Deus que tem iniciativa e o homem vem e fala e diz, estabelece as regras ou o que ele vai fazer. Portanto, o homem nunca é ele que chega diante de Deus e faz essa aliança ou pacto. Isso sempre vem da parte do Senhor. Depois, essas alianças de alguma forma envolvem um ritual com sangue. E isto, obviamente, também se enquadra dentro da cultura do Antigo Oriente Médio. Quando estava a abordar o tema do dilúvio, é importante nós sempre percebermos, e isto não apenas com o dilúvio, acontece também com a literatura profética, os salmos, literatura do Novo Testamento, que os livros que nós temos nas Escrituras
sim, falam de Deus, falam da revelação de Deus, mas eles sempre estão inseridos também dentro do seu próprio contexto histórico e cultural. Portanto, a linguagem que nós temos é feita dentro do ambiente cultural em que aquelas pessoas que escreveu, neste caso o autor sagrado, quando ele escreve, inspirado por Deus, mas ele escreve também com o seu próprio conhecimento e a sua própria cultura, e escreve também para pessoas que têm a mesma cultura dele, que usam expressões, usam gírias, têm um determinado tipo de conhecimento e de avaliação. Portanto, nós temos o Antigo Testamento enquadrado numa cultura em que a língua é o hebraico, por isso ele está escrito no hebraico, e temos o Novo Testamento que, apesar de ser uma cultura judaica, mas como tinha invadido pelo Império Grego, a língua dominante ainda era o grego, apesar de no Novo Testamento já ser o Império Romano e o latim, portanto, que estariam ali a dominar, mas a língua dominante ainda era o grego, por isso temos o Novo Testamento escrito em grego. E daí que essas expressões. Então, a forma como Deus se revela, ela sempre está incluída na cultura. E as outras culturas circunvizinhas de Israel, e neste caso, olhando também aqui para este texto que lemos hoje de Abraão, portanto, adorando outras divindades, havia estas alianças que os homens faziam uns com os outros. E então havia sempre esses rituais, esses pactos com sangue. Nós hoje não fazemos isso, continuamos a ter contratos, temos contratos de trabalho, temos contratos de emprego, a alegria de toda a gente é conseguir um contrato de trabalho, apenas usamos tinta e um papel, portanto é um método diferente. Ali a seriedade, digamos que ela era vista em alguma coisa, de alguma forma que envolvia sangue, então essas duas pessoas que iriam fazer um contrato, elas ficariam ligadas por causa daquele contrato. Portanto, é um conceito que nós às vezes lidamos diariamente com esta questão dos empregos e os contratos de trabalho, mas normalmente nem pensamos muito nisso, mas sempre quando há um contrato ou uma aliança, usando a linguagem aqui do Antigo Testamento, portanto, num ambiente cultural, há duas pessoas que têm de alguma forma um compromisso que as vai ligar. Esse compromisso tem alguns detalhes, obviamente, chamados as estipulações de um contrato ou de uma aliança. Neste caso, neste antigo Oriente Médio, envolvia sempre um ritual com sangue, a morte de um animal, por exemplo, e no caso da Bíblia, sempre é Deus que tem essa iniciativa e ele é que decide avançar com essa aliança. E nós temos algumas alianças bem explícitas nas escrituras. Eu tenho aqui a palavra explícita porque por vezes a aliança está lá, mas a palavra não aparece propriamente. Então isso dá algum jeito para uma interpretação mais para um lado ou para um outro, mas os textos que eu tenho aqui listados, aliás, são textos onde se nota claramente, e o texto expressa mesmo, que Deus estipulou, que Deus celebrou algumas alianças. Então temos ali Noé, Abraão, isto ainda no livro de Gênesis, depois saindo para o Êxodo, o Senhor estabelece uma aliança com Israel, com David. No tempo dos profetas, eu tenho ali apenas Jeremias, mas lendo os profetas, vão notar que há muita referência a Deuteronômio, no sentido em que o Senhor tinha celebrado uma nação com Israel, referindo-se ao texto de Êxodo, que é lembrado em Deuteronômio, e a nação foi quebrando essa aliança diversas vezes, e começa também a haver promessas de algo novo que o Senhor vai fazer, e tem ali então Jeremias 31, e quando chegamos ao Novo Testamento, então essa nova aliança, como que ela é concretizada, e temos ali o texto de Lucas 20. Para recordar, eu não sei se tinham ainda em memória, mas na primeira vez que dei esta série de estudos, a introdução, eu quis introduzir estes conceitos, sobretudo estes dois primeiros, concessão real e o pacto suzerano-vassalo. Como é que isto funciona? Sempre este tipo de alianças, ele era feito entre monarcas, entre suzeranos. Havia um senhor absoluto e havia os seus súbditos. E temos que ter atenção a diferença destes dois tipos de alianças que havia naquela cultura. A concessão real era quando o grande rei, ele generosamente, unilateralmente, sem qualquer compromisso da parte do seu súbdito, o grande rei decidia conceder terrenos, um título, bens materiais, fosse o que fosse. Por alguma razão, aquele grande rei, com a sua grande generosidade,
decide dar aos seus súbditos alguma coisa e os súbditos não têm que fazer nada, apenas aproveitar aquilo que o seu soberano dá. Um grande gesto de generosidade da parte de um rei, nós temos descrito logo no primeiro capítulo de Esther, em que o rei tem um grande banquete e convida toda a gente a comer à vontade, beber à vontade. Portanto, é essa ideia que o rei é poderoso, é grande, é generoso e dá incondicionalmente ao seu servo vassalo aquilo que bem lhe aprouver, e o vassalo não tem que ter nada em moeda de troca, nem provar fidelidade, nada disso. O segundo contrato que temos ali, que é o pacto suzerano-vassalo, já tem outras condições no contrato. Isso já requer realmente um compromisso de ambas as partes, em que o grande rei se compromete a olhar e cuidar do seu vassalo, mas o seu vassalo, por sua vez, tem que seguir as regras que o soberano lhe dá. Por exemplo, no caso de reis e administrações de províncias, ele teria que lhe pagar impostos. Se ele não pagasse impostos, o contrato estaria quebrado. Se o grande rei fosse à guerra, o seu vassalo teria que ir forçosamente apoiar o seu senhor na guerra. Em troca, se alguém atacasse o vassalo, o senhor também se comprometia, o grande rei também se comprometia a sair em defesa do seu vassalo. Portanto, estes dois tipos de estipulações de alianças, concessão real e pacto suzerano-vassalo, no Antigo Testamento, são modelos que Deus toma para lidar com os homens. E, por vezes, Deus relaciona-se com os homens e faz alianças com estas duas características. Ou dentro de um âmbito de concessão real, em que Deus garante e decide que vai fazer uma coisa, vai abençoar alguém e vai proteger alguém incondicionalmente, sem aquela pessoa ter que fazer nada em troca. Outras vezes, Deus entra num tipo de aliança em que há um contrato. Deus faz uma proposta e o outro lado vai ter que responder em obediência. E se essa resposta não for correta, se houve uma quebra nessa aliança, Deus obviamente fica desobrigado de cumprir aquilo que tinha prometido inicialmente. Portanto, aí não é uma questão que a fidelidade de Deus está em causa. O que está em causa é a fidelidade do vassalo, digamos assim. Quem falha não é o Senhor. Quem falha é o outro lado que não cumpriu a sua parte que deveria ter feito. O terceiro lugar, neste caso, ele não nos interessa muito, porque nas Escrituras Deus nunca faz esse tipo de pacto de paridade. Nós encontramos isso, por exemplo, com Abraão e Abimeleque. Ou nós encontramos uma aliança dessas entre Jónatas e Davi, ou seja, dois indivíduos do mesmo estatuto que fazem um acordo, mas os dois têm o mesmo estatuto. É chamado pacto de paridade. Deus, no Antigo Testamento, sempre está a fazer uma aliança ou concessão real, um pacto suzerano-vassalo. E, de novo, para destacar que a importância de distinguir estes dois é que no primeiro, Deus promete que vai dar e isso é incondicional. Não tem que haver obediência, não tem que haver desobediência, não tem que cumprir nada. O Senhor decide que vai fazer e vai abençoar. No segundo caso, já não é assim. Tem que haver um assumir do compromisso. Se o outro lado falha, o contrato fica desfeito. Então nós temos alguns exemplos disso. Por exemplo, o primeiro, chamado concessão real, nós temos esse caso bem mencionado na questão de Noé. Portanto, quando chega o dilúvio, o Senhor faz uma aliança com Noé, também neste sistema de concessão real, e o Senhor tem a iniciativa, chega a Noé, diz para ele construir uma arca, diz que vai destruir o mundo, mas aí ele não, vai entrar numa aliança com ele, depois vai cuidar dele, vai guardá-lo, dá-lhe as instruções daquilo que ele tem que fazer na arca, mas é o sistema apenas para ele de sobrevivência, porque o Senhor garante que irá cuidar de Noé. Fim do dilúvio, no capítulo 9, nós vemos que o Senhor faz também uma aliança não somente com Noé, mas com toda a humanidade. E não há ali descrito nenhum detalhe de que o ser humano tem que fazer alguma coisa em relação a Deus para que o dilúvio venha. Por exemplo, nós não temos nenhuma instrução em que o Senhor diz assim, e os homens uma vez por ano vão ter que me sacrificar um animal, senão o dilúvio vem. Não, não há nada disso. O Senhor apenas diz que não vai mais destruir a terra com água, vai ter um sinal no céu, o sinal da sua aliança incondicional, e hoje ainda vemos isso, temos cristãos, temos ateus, temos
budistas, temos hindus, temos tantas religiões e todos estes homens, obedientes, desobedientes a Deus, estão a usufruir, digamos assim, desta aliança que o Senhor fez com a humanidade de não destruir mais a terra com água. Portanto, este é um tipo de concessão real, que é incondicional. Esta mesma concessão real, ela está neste texto que nós lemos acerca de Abraão. E para relembrar, em Gênesis 12, 1, 2 e 3, o Senhor falou a Abraão, temos ali a primeira abordagem, o primeiro momento em que o Senhor fala a este patriarca, e Deus decide que o vai abençoar, e há três coisas importantes: a questão da terra, a questão da descendência e a questão da bênção. E de novo, onde notar que neste texto que nós lemos hoje, anda de novo em torno de que realmente Deus vai abençoar Abraão. Aliás, ele diz que depois os descendentes dele irão sair do Egito com riqueza, portanto a ideia de bênção está lá. O Senhor garante que lhe vai dar a terra à sua descendência e o Senhor garante também que lhe vai dar o descendente. E então temos ali também o princípio da justificação pela fé, quando Abraão crê e isso é imputado por justiça. O segundo modelo de pacto suzerano-vassalo, ele é encontrado, por exemplo, já em Gênesis 17, quando o Senhor faz uma outra aliança com Abraão, e aqui sim, Abraão tem que ter um lado de obediência. A obediência que ele tem que fazer é circuncidar todos os homens do seu clã, digamos assim. Os seus descendentes, os seus criados, quem está lá, ele terá que circuncidar. Ou seja, agora ali já um ato de obediência que Abraão tem que ter para estabelecer este relacionamento entre ele e o Senhor. Portanto, este é um pacto suzerano-vassalo. O mesmo pacto, ele também vai ser visto no livro do Êxodo, o capítulo 24 e o versículo 8. Eu vou ler esses versículos, porque aqui é até bastante interessante a forma como o texto está escrito. Vou ler uns versículos antes. Eu vou iniciar no versículo 6, Êxodo 24, 6, porque ali menciona também a questão do sangue que envolve estas alianças, e diz assim: Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Tomou o livro da aliança e leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Então este é um caso clássico que temos aqui deste tipo de aliança suzerano-vassalo. O Senhor decide celebrar com a nação de Israel uma aliança. E há as estipulações, ou seja, há as regras da aliança, que aqui está descrito como o livro da aliança foi lido ao povo, isto no versículo 7, e o povo responde: tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Ou seja, esta é uma aliança suzerano-vassalo. Deus promete ser o Deus daquela nação. Aquela nação sim aceita que Deus seja o seu Deus, mas tem regras que ele tem que cumprir. E eles dizem: sim, nós vamos cumprir. Então depois o sangue daqueles animais, e isso está mencionado nos versículos anteriores, é aspergido sobre as pessoas e a aliança fica então selada. Ou seja, é estabelecido um relacionamento sério de vida e morte entre Deus e a nação. Portanto, os pactos de paridade, eu já tinha mencionado que Deus não estabelece esse tipo de relação nas Escrituras. O que é interessante neste tipo de alianças que Deus faz é que, tanto quanto aquilo se sabe hoje, não há nenhum relato de um Deus. Portanto, estamos a viver um período, se vamos agora a ler Abraão e o Êxodo. Então temos mais ou menos desde 2000 a.C. até 1500 a.C., portanto com Abraão e com Moisés, ou antes, desde que há escrita 3000 anos antes de Cristo. E tanto quanto se sabe o que a arqueologia tem descoberto, não há nenhum relato que nenhuma divindade das outras nações,
entrou num contrato de aliança com os seres humanos. Portanto, estes contratos eram típicos dos hititas, e até há regras que, por acaso, o livro do Êxodo é interessante que segue uma série de regras que eram comuns nos tratados hititas, mas o que acontece é que nós estamos a ler alianças entre seres humanos. Estamos a ler uma aliança entre Deus, Criador dos céus e da terra, e o homem que Ele criou. E as outras culturas, as outras civilizações não tinham nenhum Deus, nunca se interessou pelo homem a ponto de fazer esse tipo de tratado com ele. Isto é inédito na história antiga. Tanto quanto se sabe, não há nada que demonstre isso. E isto, mais uma vez, vem demonstrar que, apesar de nós lermos o Antigo Testamento ou o Novo, e temos que o ler dentro da cultura em que ele foi escrito, no entanto, apesar de Deus comunicar dentro dos aspectos culturais, nem sempre o que é da cultura é seguido. Deus faz diferenças demarcantes entre aquilo que é um ambiente cultural e é relativamente aceite e aquilo que faz parte de uma cultura, e Deus nunca vai se submeter àquela cultura. E neste caso, Deus quebra as regras da cultura e ele, como Deus, digamos agora assim, estou a usar uma linguagem se calhar de uma mentalidade politeísta, pensando possivelmente em Abraão, o Deus de Abraão fez um contrato com ele que os deuses dos outros amigos de Abraão, as pessoas com quem ele negociava, com o comércio, fosse o que fosse, nenhum Deus tinha feito nenhum contrato com os seus pares. E isto mostra que o Deus das Escrituras é bem diferente daquilo que a cultura da época tinha. E apesar de Abraão viver dentro daquela época e dentro daquela cultura, tal como eles no Egito, mas o Deus da Bíblia é o Deus que criou o homem e se interessa por esse homem e quer-o para ele. E isto vem logo desde a altura da criação, desde a queda, e vai por todas as páginas da Bíblia. E eu creio que isto, cada vez mais, nós devemos aproveitar estas verdades das Escrituras, deste caráter de Deus, e usarmos isto no Evangelho quando pregamos o Evangelho às pessoas. Deus não apenas quer tirar, às vezes a ideia é que Deus apenas quer tirar o ser humano do inferno, e tira o ser humano do inferno, mas deixa-o na desgraça, ou algo assim. Não, Deus quer-nos para Ele, e Ele quer entrar em relacionamento connosco, Ele criou-nos, Ele quer-nos para Ele eternamente. E isto é algo tremendo nas Escrituras, em todas elas, bem desde o início. Então, com Noé, nós temos aqui também esta palavra do Senhor, ele diz contigo, porém, e faz o contraste contra os outros que não estavam a seguir o Senhor, estavam afastados. Portanto, nós temos que ver que o contexto que nós temos aqui, a degradação humana estava gritante. Isto começa no capítulo 6, com aquela questão dos filhos de Deus e as filhas dos homens, e há uma grande degradação moral. Chega até o ponto em que o Senhor sim vai enviar um dilúvio, porém, portanto, em contraste com aquilo que irá acontecer, Deus vai estabelecer uma aliança com Noé. Este é o tipo de tal de aliança de concessão real. Noé não busca a Deus. Não busca a Deus no sentido de termos um versículo que diz que Noé viu-se aflito e foi buscar o Senhor para o salvar. Não, é o Senhor que vai abordar Noé, diz o que vai fazer a Noé e diz, Noé, eu vou fazer uma aliança contigo. E nem vemos se Noé diz que sim ou diz que não. Deus faz e pronto. Então este é o tipo de concessão real em que o Senhor se promete a cuidar de Noé. O texto de Abraão, hoje não há pouco, acabámos de ler, naquele mesmo dia o Senhor estabeleceu uma aliança com Abraão e temos aqui esta promessa, vou dar esta terra aos teus descendentes. Portanto, é uma promessa que Deus dá e Abraão e os descendentes nada têm que fazer. Esta é uma concessão real, é algo que o Senhor assume unilateralmente. O texto de Israel, que eu tinha aqui, e entretanto já li também, em que temos então ali aquele ponto, tudo o que o Senhor falou, faremos e obedecemos. Este é diferente. Israel tem que cumprir estipulações da aliança. Se ele não cumprir essas estipulações, a aliança é quebrada, fica sem efeito. E o que é que aconteceu? Precisamente isso, ao longo da história da nação de Israel, eles foram se afastando, foram deixando essa aliança. No entanto,
o Senhor continua a falar. Portanto, quando eu digo que eles deixaram a aliança, nós temos que ter em mente, eles saíram do Egito, entraram na terra, mas no livro dos Juízes, onde notar que o livro dos Juízes, como tem uma série de ciclos repetitivos, em que o povo está com o Senhor, o povo abandona o Senhor, vem um invasor, o povo clama a Deus, o povo arrepende-se, Deus levanta um juiz e há 40 anos na terra. E o povo adora ao Senhor, e o povo deixa ao Senhor, e o ciclo vai se repetindo assim no livro dos Juízes. Mesmo nesse ambiente, o Senhor cuida da nação. Porquê? Porque há promessas que ele prometeu a Abraão. Apesar do povo estar a transgredir a aliança do pacto suzerano-vassalo, a aliança da concessão real que o Senhor estabeleceu continua válida. E Deus está a cuidar deste povo por causa do que ele prometeu a Abraão. E então ele faz também, já no tempo da monarquia unida, mais ou menos 1000 a.C., com David, temos o Salmo, em que o poeta escreve e diz: fiz uma aliança, portanto é o Senhor a falar, fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Esta é também uma concessão real. Não vemos aqui que existe alguma contrapartida, algum ato de obediência, algum rito, algum performance, digamos assim, que Davi tem que fazer. O Senhor diz: eu fiz uma aliança com o meu escolhido, com David, com o meu servo, e eu vou estabelecer a posteridade de geração em geração, dando esta ideia de eternidade, para a ideia para sempre. Então o que é interessante é que obviamente nós vamos ver que com estes reis, descendentes de Davi, houve várias falhas. Sabemos que houve a divisão do reino e apenas o reino de Judá seguiu a casa real de David, e mesmo dentre esses reis, poucas vezes lemos aquela expressão: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Infelizmente muitos não faziam o que era reto aos olhos do Senhor. O Senhor foi enviando profetas para avisar, para levar ao arrependimento, à mudança, mas de facto a monarquia não muda, o povo não muda, e acaba por vir então a invasão e eles são levados cativos. No entanto, esta promessa de Deus, ela continua e mantém-se, porque não está dentro do âmbito suzerano-vassalo. Eles foram levados, porquê? Porque essa aliança dentro do âmbito suzerano-vassalo, ela foi quebrada. Mas a aliança que o Senhor tinha dado já através de Jacó ao seu filho Judá, e que renova aqui com Davi a ideia de realeza nesta casa para sempre, essa é uma aliança de concessão real que Deus vai manter unilateralmente. E então, obviamente, apesar do povo estar longe de Deus, de terem quebrado a sua aliança, suzerano-vassalo, portanto o tal pacto mosaico que o povo se comprometeu a obedecer, o Senhor vem através do profeta Jeremias e diz assim: vem aí dias, diz o Senhor, em que eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Portanto, isto incluindo o conceito do povo de Deus, que também temos que compreender que esta casa de Israel e casa de Judá não são apenas pessoas estritamente descendentes biológicos de Abraão. Temos casos como Raab, temos casos como Ruth, ou outras pessoas que as escrituras também mencionam e faziam parte deste Israel daquela época. Portanto, aquela declaração que Ruth faz: o teu Deus é o meu Deus, ela faz parte do povo de Deus, porque ela acaba por ser antepassado de David e vem na genealogia de Jesus. Mas Ruth, por exemplo, é povo de Deus da fé, não é povo de Deus no sentido de descendência biológica de Abraão. Ou seja, ela acaba por estar incluída dentro desta aliança que Deus faz com o seu povo, porque pela fé, a fé de Abraão, que creu no texto em que nós lemos hoje, ela acaba por estar incluída, sendo, neste caso, o povo da fé, com esta aliança suzerano-vassalo. Então o Senhor diz que vai fazer uma nova aliança com o seu povo, que não tem os moldes da aliança que ele celebrou lá no Sinai, que nós lemos há pouco. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirares da terra do Egito,
porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Então o que aconteceu naquela aliança de Êxodo foi que ela foi quebrada. Ela foi anulada, pura e simplesmente. Ou seja, o que o Senhor se tinha comprometido nesta aliança suzerano-vassal com o seu povo deixou de funcionar, não porque Deus não está a cumprir o seu lado, mas porque a própria aliança foi quebrada. E então o Senhor continua, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esta ideia do homem quebrar a aliança com Deus, ela está também por toda a Bíblia. Desde a primeira ordem que o Senhor deu lá a Adão, aquele primeiro mandamento, daquela árvore não comas, foi transgredida. Todos nós temos na mente, se calhar, o quadro de algum filme que vimos sobre Moisés subir ao monte e apanhar os 10 mandamentos. Normalmente sempre imaginamos aquelas 2 tábuas dos 10 mandamentos e ficamos a pensar que se calhar tinha 5 mandamentos numa tábua e talvez outros 5 mandamentos noutra tábua. A ideia não seria bem essa, mas seria antes 2 cópias do acordo, uma cópia para o povo, outra cópia para Deus, e elas ficariam guardadas na Arca da Aliança. Quando Moisés desce o monte, o povo já está afastado do Senhor e tem então aquele bezerro de ouro que pediram para Arão fazer. É interessante que o touro tinha também o seu destaque como divindade. No Egito, talvez daí a ideia de eles terem um touro. E é interessante que nós lemos que Moisés quebra aquelas tábuas da lei. E por vezes os filmes que nós vemos dão a ideia que a razão de ser porque Moisés quebrou aquelas tábuas é porque ele ficou extremamente irritado. Então, como que numa linguagem mais popular, o homem num ataque de ira perdeu a cabeça e partiu as tábuas. A ideia não é bem essa que tem ali no texto. Voltando à ideia dos contratos que nós temos hoje, quando nós celebramos um contrato e usamos um papel e assinamos lá o nosso nome, quando uma das partes falha, o contrato é desfeito e o que é que nós fazemos? Rasgamos o papel. Aquele contrato pura e simplesmente deixa de ter validade. Porque um dos lados transgrediu, um dos lados não cumpriu o que era suposto, o que estava prescrito no acordo, um dos lados falhou. Então aquele contrato está nulo, não tem validade, rasgamos. As tábuas que Moisés tinham eram de pedra, portanto não dá para rasgar. O que se faz, parte-se. E ao partir aquelas tábuas significa que a aliança que Deus estava a celebrar com o Senhor, e, portanto podemos imaginar aqui o ambiente que estava ali. Moisés tinha acabado de subir ao monte para celebrar a aliança com Deus. Moisés representando a nação, fazendo uma aliança com o Senhor. E o documento que estipula as regras dessa aliança, quando Moisés vem a descer com ele, digamos assim, o contrato já está desfeito porque o povo já pecou. Então, aquelas tábuas são partidas. Ou digamos, hoje nos nossos dias, o documento seria rasgado. É talvez o contrato que menos duração teve, não é? Moisés nem chegou a mostrar às pessoas. Acho que enquanto o contrato estaria a ser celebrado no monte, em baixo ele já estaria a ser quebrado. Quase alguma coisa desse género. Mas mesmo assim o Senhor continua a dizer, eu vou celebrar uma nova aliança e vai ter outros moldes. Em vez de ser escrito externamente, digamos assim, Deus vai escrever no interior. Ora, isto é uma outra dimensão que Deus está agora aqui a falar com a nação. O sentido da religião, do sagrado no sentido do espaço, do ritual, da maneira correta ou não tão correta de pronunciar palavras, fazer gestos, etc, etc, deixa de funcionar, porque a prescrição agora está antes num coração e numa mente transformado que Deus vai fazer isso. É isso que temos ali, é isso que nós temos ali em Jeremias 31, 31. E o autor de Hebreus, é muito interessante que o autor de Hebreus ele concorda e ele levanta uma questão que pode até levantar alguma polémica entre nós. O autor de Hebreus vai dizer que aquela primeira aliança tinha defeito. E isto se calhar para nós choca, mas como é que Deus vai estabelecer uma aliança com uma nação para serem o seu povo e essa aliança afinal ela tinha um defeito? O autor de Hebreus diz, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito,
de maneira alguma estaria-se buscando lugar para uma segunda aliança. Portanto, isto está em Hebreus 8:7. Ora bem, porque é que aquela antiga aliança tinha defeito? É um pequeno esquema aqui da história da redenção do Antigo Testamento, desde a criação, com a queda, o momento em que eles passam para o Egito. E quando nós olhamos para este diagrama e formos lendo as escrituras ao longo das páginas da Bíblia, vocês vão notar que constantemente o homem está a quebrar, seja qual for a aliança que o Senhor faz com o homem está constantemente a quebrar. Desde o início com Adão e Eva, até passando por todos os patriarcas, durante o reino, o período dos juízes foi quebrado, o primeiro rei de Israel, Saul, quebrou. Quando chegamos a Salomão, no fim da vida de Salomão, todas essas alianças e obediências estariam quebradas e estariam a transgredir. O reino do norte lá acaba por se afastar do Senhor e temos a queda de Samaria em 722 porque essa aliança foi quebrada. O reino do sul com Roboão acaba também por ter uma série de problemas com a descendência de David, acabam também por ser levados ao exílio em 586. Depois, quando temos a restauração, depois do exílio, quando vem Esdras, Neemias, Zerubabel, e nós aqui em Guimarães acabámos também de estudar o livro de Malaquias, então há a reconstrução do segundo templo, e mesmo assim, num período em que o povo estaria supostamente a arrepender-se, a querer chegar diante de Deus, continuam a transgredir a aliança, e o Senhor lamenta-se até, e diz que os sacrifícios que eles faziam, Ele não está a aceitá-los, porque a motivação, e outra vez aquilo que Jeremias diz, é que essa lei, essa nova aliança vai ser inscrita no coração. Porquê? Porque o rito é exterior e o que Deus quer é um coração transformado. É eu ter noção de que eu preciso de me relacionar e tenho que me relacionar com Deus que me criou e que me ama. E esse relacionamento, ele é obrigatoriamente, ele é transformador. Porque Deus é santo e Ele quer que eu seja como Ele. E isso, de facto, acaba por ser o cerne da mensagem do Evangelho que nós temos no Novo Testamento. Portanto, ao longo destas linhas, desta linha de história, esta aliança suzerano-vassalo sempre foi quebrada. Mas o Senhor, porque ama o homem, porque decidiu abençoar o homem com a promessa de Gênesis 3:15, com Adão e Eva, com Noé, com Abraão, em outros lugares. Então, o Senhor, com esta ideia de concessão real, continua sempre a querer chegar ao ser humano. E quando nós chegamos depois também, então este é um diagrama para ilustrar esse conceito de suzerano vassalo. O que nós temos então, digamos que aqui no A temos um dos lados do contrato, uma das pessoas do contrato, no B teríamos outra pessoa do contrato. E, obviamente, teríamos as estipulações. Colocarmos isto dentro do ambiente de Israel, por exemplo, o A seria o Senhor, o B seria Israel, e as estipulações seria a lei, a Tora, com todas as instruções de templo, leis civis, leis de saúde, etc, etc. Se colocarmos isto dentro do ambiente de Abraão, no texto a seguir a que lemos de Gênesis 15, com a circuncisão, o A seria o Senhor, o B seria Abraão, as estipulações seriam a circuncisão. Mas então, isto tendo tal conceito de Jeremias, que o Senhor vai fazer uma nova aliança, e notem que essa nova aliança tem estipulações, porque diz que o modelo não é o do Sinai, que as leis estão fora, mas diz que vai colocar as leis no coração, portanto é algo interior transformador. Então, o que acontece é que pela primeira vez, nós, isto dentro do contexto de Hebreus, desculpem, está-me aqui a faltar alguma coisa, tinha aqui um outro slide semelhante a este, em que queria ter ali no B, Jesus, que é simultaneamente Deus e homem. E o que é que acontece? Entra aqui um conceito extremamente importante nas Escrituras, que o próprio Deus acaba por se tornar homem, e nós lemos isso no Evangelho de João, ou quando Paulo escreve aos Filipenses, Deus, na pessoa de Jesus, ele vem e toma o lugar do homem. E agora nós temos um representante, como seres humanos, temos alguém que nos representa diante de Deus neste tipo de aliança, que é precisamente Jesus. Ou seja, agora,
o problema da antiga aliança não era Deus, não era essa parte que Hebreus diz que era o problema da antiga aliança. As estipulações também não eram um problema. Aliás, Paulo tem cuidado de dizer várias vezes que a lei é boa, apenas mostra o pecado humano, e é precisamente aí que é a parte frágil da aliança, é do lado do homem. Portanto, Deus é bom, as estipulações da aliança são igualmente boas, o problema do lado do homem é que falha, por isso essa aliança sempre tem um defeito, por causa do pecado que habita em nós. Mas quando Jesus vem, como ser humano, pela primeira vez na história da humanidade, há um ser humano que consegue ter a mesma qualidade que as estipulações e Deus. Ou seja, Jesus vem e, como vemos nos evangelhos e outros lugares, ele cumpriu a lei. E ele viveu sem pecado, ele cumpriu tudo. E então aqui entra um conceito que há nas Escrituras e que eu uso, não sei se às vezes é muito familiar ou não, mas é o conceito de solidariedade corporativa, que é quando há um representante e um grupo. E o grupo revê-se no que o representa. E aquele que representa o grupo traz para o mesmo grupo ou coisa boa ou coisa má. Onde nós temos isso ainda nos nossos dias. Temos, a nível do nosso Estado, temos a pessoa do Presidente, ou embaixadores, ou primeiro-ministro, que de facto o que eles são os representantes, são os nossos representantes para o bem ou para o mal, mas são eles que vão representar e dar a imagem do que é português, do que é Portugal. E conforme o seu desempenho, diante das outras nações, assim nós somos bem ou mal vistos. Também temos isso que acontece muito no mundo do futebol. Eu não sei se é boa ideia trazer aqui o futebol à baila, mas quando a equipa de que eu sou, a minha equipa favorita, ela vai e ganha, eu fico todo contente e até digo que ganhei. E eu não ganhei nada, só fiquei em casa a ver a televisão, se calhar, nem no estádio estive. Mas eu revejo-me neles. Então, quando eles vão e ganham, porque eu me revejo, eu também digo que ganhei. Este é o conceito de solidariedade corporativa. Ou quando eles perdem, há tristeza, a pessoa fica abatida, e para alguns isso até é uma desgraça. Portanto, mas, ou no ambiente familiar, por exemplo, quer a gente quer não, se nós tivermos uma família e um dos membros dessa família, eu vou pôr o marido ou a esposa, se for um bom profissional, se tiver bons princípios éticos, etc, etc, obviamente ele vai ter vamos pensar isto de uma forma mais airosa, por causa do seu desempenho, vai ter um bom salário, vai ter harmonia, ou seja, os filhos em casa, a esposa, todos aqueles que estão em casa vão usufruir daquela pessoa que representa a família. Se por outro lado a pessoa que está ali em causa agora, não estou a focar só no marido, pode ser a esposa ou um dos filhos, mas se algum desses que em algum momento está a representar aquela família tem mau desempenho, é alcoólico, contrai dívidas, tem comportamentos desviantes, quer a gente queira, quer não, a família toda acaba por ser afetada. Porquê? Porque há estes laços que ligam e ele acaba por ser o representante. E o que Jesus vem fazer é precisamente dentro deste mundo de seres humanos que o Senhor criou e quer para ele, mas estão constantemente a quebrar estes contratos que Deus quer ter connosco de aliança, finalmente Jesus vem e como nosso representante ele faz tudo, digamos que em condições. E pela primeira vez, dentro dos seres humanos, há um que realmente pode chegar diante de Deus e estabelecer este acordo com o Deus que nos criou. E quando chegamos ao Novo Testamento, nós lemos que então Jesus diz, na altura em que ele está perto já da sua morte com os discípulos, ele toma o cálice e diz: este cálice é a nova aliança de Deus confirmada com o meu sangue derramado para o vosso benefício. Então é fantástico pensarmos que Deus tornou-se homem para celebrar uma aliança connosco. Nós temos um representante. Hebreus ou Paulo usam uma outra linguagem, usam a expressão de mediador. Em Timóteo 2,5, na primeira carta, Paulo diz que há um único mediador entre Deus e os homens,
Hebreus, lá no capítulo 8 e também noutros capítulos, diz que Jesus é o mediador de uma nova aliança, portanto é Ele que é o nosso representante diante de Deus. E realmente eu tinha aqui uns... apareceu agora, estava fora de ordem. Então este é o tal slide que eu queria mostrar, em que Jesus agora é o representante dos homens, sendo Ele também Deus, neste relacionamento de aliança. Isto houve aqui a ordem alterou-se, eu não me apercebi, e pensei que os slides não estavam cá. Então Jesus sim é o mediador de uma nova aliança. E agora, neste sentido, eu tinha dois trabalhos de casa, digamos assim, baseados nisto. De facto, Deus quer se relacionar connosco, quer-nos para Ele, e este relacionamento é tremendo. E há duas coisas então que eu queria notar. Quando chegamos ao capítulo 17 de Gênesis, lemos que Abraão tinha 99 anos de idade, portanto, isto que eu vou dizer agora, que vamos ler, é para menores de 99 anos. Os outros, digamos que podem estar dispensados. Não, estou a brincar, pode haver alguém com mais de 100 anos e está também incluído. Mas é interessante que lemos ali, quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor diz-lhe assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Meus queridos, e este é dos versículos que as Escrituras têm dos mais difíceis na minha vida. É extremamente simples, fácil de decorar, nesse sentido, não tem muito conteúdo a nível de palavras, mas a nível de significado, de implicações de ajustes, é tremendo. Porquê? Porque, de facto, apesar de não termos aqui a palavra aliança, nota-se que Deus quer se relacionar connosco. E isto não é um pacto suzerano vassalo dentro de um tipo qualquer de um ambiente cultural hermético, alguma coisa assim. E é algo que Deus falou sim ao Senhor Abraão, falou sim a Abraão naquela época e fala a nós hoje. Deus hoje continua a ser o mesmo Deus Todo-Poderoso. E mais do que cumprir um rito religioso, mais do que ter um outro desempenho, alguma coisa qualquer, é o desafio que é vivermos diante deste Deus em comunhão com Ele. Não no sentido de uma obediência de cumprir determinadas normas, mas no sentido de vida daquela nova aliança que o Senhor disse que ia fazer através de Jeremias, de transformar a mente e o coração. Ou seja, andar diante de Deus porque eu o amo, porque eu sei o que lhe agrada, no nosso caso porque o Espírito de Deus habita em mim e essa sua presença transforma-me e eu viver diante de Deus para lhe dar glória. Isto leva a quê? Eu olhar para a minha vida, identificar áreas, independentemente da minha idade, que têm que ter ajuste. E se pessoas novas precisam de ajustar a sua vida, a ficar conforme a vontade de Deus, pessoas com mais idade, o problema é sempre o mesmo, porque o problema reside não numa questão de idade, não numa questão de cultura, o problema reside no coração humano, o problema reside no nosso caráter. E esta proposta que o Senhor está aqui a fazer a Abraão e a nós, Deus quer mexer na nossa vida de uma forma profunda. Não no sentido de obedecer criteriosamente a uma série de regras, de maneira que eu possa chegar ao fim do dia e eu digo, eu fiz isto, eu fiz isto, eu fiz isto, eu fiz isto. Não é essa a ideia que temos aqui, mas é desde que eu acordo até que eu me deito, o espaço da minha vida que eu tenho consciência, perceber que eu estou a viver diante de Deus. E a maneira como eu ando, como eu relaciono com vizinhos, com colegas, com condutores que passam sinal vermelho, com pessoas que me tratam mal, com gente que me abraça, com gente que me despreza, eu perceber que Deus está ali presente. Eu tenho que andar diante da presença dele e viver de forma que lhe agrada. A segunda sugestão que eu tinha é, chegando a esta altura de Natal, nós podemos também partilhar esta mensagem de boas novas, de que Deus tem um mediador entre nós, e neste caso os nossos amigos, familiares, sejam quem eles forem. E nós podemos falar deste Deus
que nos criou, que quer ter esta aliança connosco, que não é necessariamente contra nós, Deus que quer ser por nós a nosso favor, fez tudo para ser a nosso favor. E facilitou tudo tanto, digamos assim, que pela fé nós podemos crer neste mediador que ele enviou, Jesus, homem, Deus feito homem, que morreu por nós, tomou o nosso lugar, e pela fé, tal como Abraão, nós podemos ser justificados e podemos ter paz com Deus. E talvez a melhor prenda que nós podemos dar a alguém este Natal, ou é a nossa vida transformada e agradável diante de Deus, ou levar alguém a ser transformado pelo poder do Evangelho e ser salvo e ter seu nome escrito no livro da vida. E termino aqui. Obrigado, Paulo.